Agora, o Palmeiras contratou o Vitor Roque, Flávio Prado, Bruno Prado. Dá pra gente comparar com o Estevão? Porque até pouco tempo, claro que são posições diferentes, mas até pouco tempo, o próprio Vampeta aqui dizia que o Vitor Roque estava entre os melhores atacantes do futebol brasileiro. Aí ele vai para a Europa e é uma decepção. Ele não conseguiu espaço no Barcelona, foi emprestado para o Betis, se tornou segundo reserva no Betis e volta ao futebol brasileiro. Mas pro futebol brasileiro é um nome de muito peso. O que eu quero dizer? A perda do Estevão no meio do ano, que é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, vai ser menos sentida, na opinião de vocês, por causa da chegada do Vitor Roque, ou não tem comparação? O Estevão é muito mais jogador e mesmo com todas as contratações de peso e caríssimas que o Palmeiras fez, vai perder muito sem ele. O Estevão, ele independe do jogo coletivo, né? Ele é um jogador de alto nível e esse alto nível vai prevalecer na individualidade, como aconteceu ontem. Independentemente de qualquer coisa, ele, naquele primeiro lance, ele já praticamente define o jogo quando ele faz aquela jogada extraordinária. O Vitor Roque é diferente, ele depende do jogo coletivo, ele é o final da jogada, ele é o cara que vai colocar a bola para dentro, depende mais do jogo coletivo. É bom ter o Vitor Roque no elenco, é claro, principalmente o Vitor Roque que jogava aqui no Brasil, vai fortalecer o time do Palmeiras, mas o Estevão é outro patamar, é outro nível de jogador, é o cara que pode resolver um jogo sozinho, que não é o caso do Vitor Roque. Concorda, Bruno? Eu concordo, assim, o Vitor Roque pode fazer muito gol no Palmeiras, acho que é uma ótima contratação. E é um menino artilheiro, um jovem ainda que pode jogar muito bem no Palmeiras por muitos anos. O Estevão é um jogador mágico, assim, o Estevão ele é da linha, não estou dizendo se ele vai chegar nesse nível ou não, isso só o futuro vai mostrar, mas ele é da linha do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, ele é dessa linha, assim, é uma outra coisa. E depois do Neymar eu acho que o que surgiu dessa linha é ele, às vezes o Rodrigo, às vezes um pouco o Rodrigo, mas o Estevão é mais parecido, assim. Estou falando de característica, não necessariamente do nível que o cara vai atingir. Então o Estevão é dessa linha, Ronaldinho, Neymar, um jogador mágico, um jogador que pode sozinho, às vezes, superar um coletivo do time dele que não tá bom e ele resolver um jogo. Então ele é desse nível, assim. Ele é um cara... Você acha que é nível Ronaldinho? Não estou dizendo, não sei se ele vai chegar nesse nível. Acho que ele é dessa linhagem, assim, do Ronaldinho e do Neymar. Assim, um mágico, né? Um jogador que tem o imprevisível, tem a magia, tem o que você não espera. Eu não sei até onde ele vai chegar, não dá para saber. Isso é muito subjetivo, né? A maioria gosta mais do Ronaldinho que o Neymar. Eu, por exemplo, assim como o Vamp, é o contrário, eu acho que o Neymar foi melhor. Mas aí é o gosto de cada um. E o Estevão é um menino ainda, mas a característica dele, o tipo de jogador é dessa linha, de um jogador mágico, né? De um jogador que faz o que ninguém espera. Então o Vitor Roque não é isso. O Vitor Roque é um artilheiro, é um cara que faz gol. O Vitor Roque é mais da linhagem do Endrick. É um cara que faz gol, que é artilheiro, que ele pode até fazer eventualmente, mas você não vai esperar que ele faça uma jogada espetacular. Você vai esperar que ele faça gol. O Vitor Roque, o Endrick, você vai medir muito pelo número de gols na temporada. Vitor Roque vai jogar aqui. Não deve demorar para estrear porque ele estava jogando na Europa, ele não estava parado. É um cara que você pode esperar que ele faça 20 gols no ano, 20, 25 gols. Se ele fizer 8 gols, não foi legal. Se ele entregar 20, 25, acho que está dentro. Então, eu acho que o Vitor Roque você vai medir mais por esses números. O Estevão não, o Estevão é aquela coisa que é difícil você medir com número. É um mágico, né? Então, é um outro tipo de jogador. Eu entendo o que o Bruno quer dizer, né, Mauro? Que da linhagem Neymar e Ronaldinho, porque ele pode decidir jogo sozinho, né? Ele pode decidir um jogo sozinho. Coisa que o Vitor Roque dificilmente... Claro, ele pode decidir numa bola, mas decidir o jogo, como disse o Flávio, ele precisa dos outros. O Estevão não, você vai no estádio ver o Estevão jogar... Ele vai lá no meio-campo, ele busca a bola, ele pega a bola, ele vai sozinho pela linha de fundo. Eu vi isso do Estevão já algumas vezes do campo. Dribla, 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 ou finaliza ou dá assistência. Dá para dizer realmente, Mauro, que ele é da linhagem do Ronaldinho e do Neymar? Claro, não podendo comparar ainda porque a gente não viu se ele vai despontar na Europa como esses dois. O Ronaldinho ressuscitou o Barcelona quando o Barcelona estava morto.
Era um período que o Barcelona estava morto e o Ronaldinho ressuscitou o Barcelona. O Neymar teve atuações assim impressionantes também pelo Barcelona e até pelo Paris Saint-Germain, mas onde não conquistou o título mais esperado. Mas já dá para botar o Estevão realmente nessa linhagem, como disse o Bruno Prado? Ele ameaça ser, né? Agora o tempo é que vai dizer, né? Eu acho que ele tem potencial para ser até mais do que os dois. Se você considerar que o Ronaldinho, em dado momento, parecia meio cansado da carreira, do futebol, ele poderia ter sido um jogador de carreira brilhante mais longeva. E o Neymar, como eu já falei, o Neymar não joga em altíssimo nível há 10 anos. A última temporada espetacular do Neymar foi 2015. Campeão europeu pelo Barcelona. Desde que foi para o PSG, ele não conseguiu brilhar tanto. Depois foi coadjuvante do Mbappé e tudo mais, se machucava e tal. 10 anos. Jogando assim, dos melhores do mundo, junto com o Messi e com o Suárez. Aquela foi a última temporada espetacular. Vai fazer 10 anos. Agora está fazendo 10 anos, né? Daquela temporada, artilheiro de Champions. E o Ronaldinho Gaúcho, ele poderia ter ido mais longe, mas, sei lá, parecia meio cansado do futebol. Aí passou a ter altos e baixos, voltou ao Brasil quando ainda tinha até condição de ficar mais tempo na Europa. O Estevão ainda vai trilhar esse caminho todo, ele pode ir mais longe, dependendo do que acontecer com ele. Mas aí, como eu falei, é só o tempo que vai dizer. Difícil fazer comparações assim. Agora, a projeção que o Bruno faz, eu concordo. Acho totalmente pertinente que ele faça parte desse grupo. Acho que ele pode ser até melhor do que esses jogadores. Com o passar do tempo. Carreira mais brilhante, carreira mais vitoriosa, mais marcante, né? Não talvez melhor, né? Mas talvez maior, né, Mauro? Melhor e maior. Melhor e maior. Você acha que melhor, tecnicamente, ele pode ser? Pode ser melhor e maior. Talvez não tão espetacular. Talvez não tão artístico. Mas como jogador, mais eficiente. Melhor. Ele pode ser. Ele tem toda a carreira pela frente. O Ronaldinho teve um período muito breve em relação a sua, assim, de futebol espetacular. Poderia ter ido mais. Muita gente acha que ele ficou meio cansado da carreira, ficou meio de saco cheio e tal. Pode ser. E o Neymar, como eu falei, o Neymar ele tem um divisor de águas na carreira dele, quando ele vai embora do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Dali ele vira um jogador de muito menos expressão do que era e poderia ser. Então, foi uma escolha. Ele nunca mais foi aquilo que se imaginava. Nem no time, nem na seleção, né? Nem time, nem seleção brasileira. Só ver Copa do Mundo, o que aconteceu. Dá para comparar? Para a Copa do Mundo, o Neymar e o Mbappé, não dá para comparar. No time, não dá para comparar. Uma coisa é o talento, outra coisa é o que efetivamente você vê em campo. Aqui no Brasil pode ser que pinte e borte nos próximos meses aqui jogando nesse futebol do Brasil, claro. Evidente, como o próprio Ronaldinho, cansado ou não do futebol, quando ele volta para cá, ele joga bem. Até no Flamengo ele jogou bem. Ele foi até um dos melhores do brasileiro em 2011, ganhou bola de prata da revista Placar, aquela coisa toda. Depois foi campeão sul-americano pelo Atlético Mineiro. Mesmo sem estar no seu ápice, né? O que acontece com alguns jogadores extra-classe quando voltam para a América do Sul. O Abel Ferreira, né, ele falou sobre essa situação da chegada do Vitor Roque e ele deixou uma coisa clara. Ele precisa do Palmeiras e o Palmeiras precisa dele. Ou seja, deixando isso muito óbvio, né, para todo mundo, que ele não rendeu na Europa. Ele precisa voltar a entregar. Ele precisa dar uma volta por cima na carreira. E aonde seria o lugar ideal? E aí, de acordo com o Abel, um clube que te dá toda a estrutura, um clube que vem sendo campeão de vários títulos. Vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira, lembrando, inclusive, de uma eliminação da Libertadores, onde o Vitor Roque foi importantíssimo para o Atlético Paranaense ter tirado o Palmeiras. É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras também precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro, decidiu retornar a um clube que lhe vai oferecer todas as condições e, como eu te disse, será seguramente uma parceria. Vamos ajudá-lo, um jovem jogador que ainda tem 20 anos, fez 20 anos ontem. A única coisa, já falei com ele, que tenho na cabeça foi ele meteu-nos fora da final de uma Libertadores. Vocês bem se lembram, foi o que eu lhe disse, estás-me atravessado aqui. Portanto, agora espero que ele nos venha ajudar, porque tenho a certeza que todo o grupo de trabalho e a Comissão Técnica também o vai ajudar, porque ele precisa neste momento, e acho que foi um esforço que a Leila fez muito grande, negociações muito bem conduzidas pelo Anderson Barros. Eu várias vezes vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos por onde queremos ir, e às vezes as negociações, como eu vos disse,
Não são fáceis, são duras, é preciso insistir, persistir e todos os jogadores que entraram estamos todos de acordo. A Lela está de acordo, o Barros está de acordo e o treinador também está de acordo em relação às contratações que foram feitas até à data de hoje. Toda a gente sabe das vendas que nós fizemos, toda a gente sabe do crescimento que nós fizemos, toda a gente sabe da responsabilidade que tem o Palmeiras em cumprir os seus compromissos e quando quer chegar a um jogador como este vai ter que pagar. Portanto, é um jogador que tem características diferentes do Lopes e do próprio Tales. É um jogador rápido, é um jogador que ataca à profundidade, é um jogador de apoio, apesar de não ser tão grande, é forte, segura bem o jogo também e nós já podemos provar na pele o que é que este jogador é capaz de fazer. Agora, como te disse, não é o nome que vai jogar, não é o valor que ele custa, estamos a falar de um jovem jogador em que eu acredito que o Palmeiras comprou a pensar em 3, 4 anos poder revender outra vez e chegou um momento, achamos nós e ele também, que o Palmeiras o pode ajudar e que ele pode ajudar também o Palmeiras. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira e deixando claro, né, não é o valor do jogador, não é o nome, ele vai ter que jogar para ter o espaço dele no Palmeiras. O Vitor Roque, que foi contratado por 25 milhões e 500 mil euros, tá? É a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Vitor Roque, cerca aí de 154 milhões de reais. Ou seja, é Vitor Roque, 25 milhões e 500 mil euros e Paulinho, 18 milhões de euros. É o Palmeiras investindo muito pesado nessa janela, claro, muito por causa da cobrança da falta de um título de expressão no ano passado e também pela saída do Estevão que a gente está falando aqui. Já que o Estevão vai botar tanto dinheiro nos cofres do Palmeiras, o Palmeiras aproveitando que vai arrecadar muito também para contratar grandes reforços.